Oi, pessoal, aqui é a Lorena Gontijo e eu venho com mais uma decoração. Bora lá? Todos os bolos que a gente for colocando aí pra vocês durante essa semana, tá? Essas 15 dias natalinos, que é do curso, e hoje tem liberação de aula lá no Facebook da Bárbara, do Lar dos Pimentas, tá bom? Então, se você não segue ela no Instagram, corre lá, Lar dos Pimentas, tá? Pra você pegar a aula dela de hoje, que vai ser um recheio também maravilhoso, ok? Então vamos lá, gente. Tô começando aí, passando o meu chantilly por todo o meu bolo, fiz uma pré-camada e agora eu vou fazer a camada que eu realmente vou trabalhar, ok? E neste caso, o meu chantilly, ele está sim maleável, mas ele não está mole demais, tá? Ele tá consistente até porque a gente vai fazer listras. E as listras, é interessante que o chantilly esteja maleável, porém com uma textura bem bacana, tá? Uma textura lisa, porém não mole, ok? Então, eu vou passar aí o meu chantilly por todo o meu bolo. Sempre me perguntam, Lorena, por que você não usa mais chantininho? Gente, porque eu dei muito certo com o chantilly. O chantilly que eu uso é o Amélia Supreme. Então, como eu dei muito certo com ele, eu não vejo necessidade de estar fazendo ou chantininho ou chantilly estabilizado, tá? Mesmo no calor, eu consigo fazer, trabalhar bem o meu chantilly sem estar colocando estabilizante. Agora com a minha espátula, tá? Essa espátula, gente, ela tem umas cavidades, é como se fossem uns dentinhos, tá? E eu vou estar usando ela a 90 graus em relação ao meu bolo, tá? Então, eu vou estar colocando ela como se eu estivesse enfiando mesmo no meu bolo. E este é o objetivo, é pra gente tirar todo o excesso de chantilly. Tá vendo aí que eu tô tirando todo o excesso de chantilly? Vendo aonde que eu preciso colocar mais, vendo aonde eu preciso tirar. E pra deixar ele bem certinho, essas listras aí que vocês estão vendo, tá? Então, quantas vezes você tem que passar a sua espátula? Até você sentir que tá o suficiente, as listras estão suficientes do jeito certinho que você deseja, ok? Quando você vai fazer bolo listrado, uma dica que eu dou pra vocês é que deixe o chantilly da outra cor já preparado para você estar depositando ele no seu bolo. Se você for preparar o seu chantilly, pode acontecer dele desestabilizar, tá, gente? A chance de você deixar o seu bolo poroso é imensa, tá? Então, deixe tanto o chantilly branco, no caso aí, e o chantilly vermelho. Tô utilizando o caso deste bolo aí meu, tá? Já texturizado e já com a cor que você deseja, ok? Com um bico perlê, eu vou preenchendo o mais certinho possível essa minha cavidade que eu abri no bolo, tá? Gente, não tem como ficar 100% reto, por isso que a gente vem espatulando agora, tá? Mas tem como você preencher o mais certo possível essa cavidade aí. Agora, com a espátula em L, você vai vir com ela a 90 graus, removendo aquele excesso de chantilly, que seja branco ou que seja vermelho. E você vai vir removendo de pouquinho em pouquinho, tá? Não pode girar de uma vez o seu bolo. Depois que você fez isso em todo o seu bolo, aí sim você pode vir espatulando. Primeiro, você remove com a espátula a 90 graus, removendo o excesso. E depois você pode usar ela a 45 graus, já finalizando e já deixando o seu bolo mais lisinho possível, tá? Lembrando que tem a área de transferência, principalmente branco com vermelho, branco com preto. Vai ter área de transferência e logo depois, vocês estão vendo que aí tem alguns lugares, subiu um pouco branco, subiu um pouco vermelho. Daqui a pouco vai ter a área de transferência e vocês vão ver que as linhas vão ficar mais certinhas, tá? Mas sempre tem área de transferência em um bolo, principalmente com as cores tão diferentes assim, tá? Então, agora eu tô fazendo a espatulagem na parte de cima e vou deixar ele aí retinho na parte de cima e vou ver o quanto for necessário, eu vou fazer a espatulagem lateral, ok? Lembrando que cuidado para espatular, porque você pode chegar até o seu bolo, tá? Lembra que a nossa espátula, a cavidade dela é pequenininha, então a gente só tem essa área para estar trabalhando, ok?
Fiz uma caminha aí, um arco, né? Uma meia lua aí no nosso bolo pra gente tá colocando as nossas flores, tá? Aula de flores. Há 2 vídeos antes aí você vai conseguir achar a nossa aula de flores, que é no mesmo bolo de guirlanda. Eu dei uma breve aula de flores pra vocês e para vocês aprenderem certinho como que eu faço as minhas flores, tá, gente? A nossa rosa. Então, se você tem interesse em ver como se faz rosa, tá? Eu ensino passo a passo em 2 aulas anteriores aí, ok? Então, eu vou fazer todas as minhas flores na mesma cor que eu fiz as minhas listras, para deixar ele bem certinho, a cor bem igualzinha. Então, eu já tinha deixado, fiz uma texturização para fazer as linhas e fiz uma texturização para fazer as minhas rosas. Por quê? Rosa, a texturização dela é completamente diferente da texturização para fazer as linhas, tá bom? Pessoal, recadinho importante, essa quinzena natalina, que a gente está liberando as aulas e está liberando também as receitas que a gente utiliza, tá? Eu preciso falar para vocês, gente, que o formato dela é diferente, tá? É um formato de aula. Aqui eu tô mostrando para vocês o que eu tô fazendo, mas eu não estou dando uma aula completa, tá? No caso do bolo da guirlanda, por isso que eu falei para vocês irem ver as flores, no caso do bolo da guirlanda, é uma aula. Então, se você tem interesse em ver como se faz flores, corre para a aula lá de guirlanda. Gente, com o bico 352, tá? Eu coloquei as minhas folhas e eu peço desculpa que aí a câmera eu abaixei, mas é porque eu vou fazer o nosso drip cake, tá? Eu coloquei pó para glacê real, junto o pozinho dourado e um pouquinho de álcool de cereal. É assim que a gente vai fazer o nosso drip cake, tá, gente? Pra tá colocando aí na nossa lateral. Não vou colocar nele completo, é só em uma parte. Pessoal, drip cake eu gosto de aplicar com o saquinho, tá? Eu prefiro aplicar porque fica mais certinho do jeito que eu quero. Você pode deixar o drip cake mais grossinho ou mais fininho. Neste caso, eu quis deixar ele mais fininho. Então, fica nessa textura que vocês estão vendo aí. Mas você pode acertar a textura do jeito que você achar melhor. Lembre-se de limpar a bandeja antes de fazer o seu drip cake, tá? Porque se caso escorrer na bandeja, vai ser fácil, já vai estar limpo, então você não vai precisar mexer. Se a sua bandeja estiver suja, você vai ter que contornar o seu drip cake. Gente, e olha que bolo mais delicado, mais lindo da face da terra. Eu amei fazer esse bolo, eu espero que vocês tenham gostado e aprendido também. Tá vendo as listras aí como já estão mais certinho? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!